consegue entrar, tá? Bom dia, graça e paz. Mais um dia o Senhor nos deu, né? Obrigada por aguardarem. Hoje tudo está querendo nos parar, mas nós não vamos parar porque nós somos filhos de Deus e Ele é conosco e nós vamos conseguir dar continuidade ao nosso devocional do Senhor, amém? E vamos ser gratos ao Senhor por essa manhã, tá? E eu gostaria de chamar o presbítero Ricardo para fazer a oração inicial pelo devocional, tá? Ore também Amém. pela vida que eu vou trazer a palavra aí para vocês. Amém? Amém, pastor amada, bem a todos. É isso aí mesmo, o inimigo se levanta, mas ele sabe que ele vai cair, amém? Amém. Vamos lá, soberano Deus e eterno Pai. Aqui estamos nessa manhã que o Senhor preparou para nós. Reunidos aqui, Pai, nesse devocional. Cuida da tua serva que ministrará a tua palavra. O Senhor já tem a mensagem no coração dela. Ela almejava entregar isso para nós e nós estamos de coração aberto, Pai, para ouvir a tua voz. Pai, abençoa cada um que nós vamos no início. Já sentimos a tua presença nesse lugar, amém? Amém. Amém, né? Hoje nós vamos falar de um grande homem de Deus, né? Desde criança foi um grande homem de Deus, que é José, né? E eu convido a você a abrir sua Bíblia comigo aí, se tiver sua Bíblia, se não tiver, ouça. Nós temos muitas coisas para falar de José, né? José é um exemplo para mim de filho de Deus, José é um exemplo para mim de filho como pai, né? Além do seu primeiro pai, do pai dele mesmo, né? De Jacó, Israel. E aí eu me baseio muito em José, eu me baseio muito nas histórias bíblicas, mas José para mim é o maior exemplo de perseverança, de amor a Deus, né? De paciência, de caminhos de retidão. Ele foi um homem reto, ele foi um homem íntegro, né? E por ele ser assim, ele sofreu muitas, né? Muitos levantes, muitas acusações, né? E eu acho que eu não suportaria a metade do que José suportou, né? Então, eu convido a sua Bíblia, para abrir sua Bíblia em 37, em Gênesis. Gênesis hoje não está querendo sair nada, tá? 37, nós vamos pegar a partir do versículo 5. Vamos falar do sonho de José, né? Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, né, eram os feixes, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois deverás, reinarás sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras, né? Então, irmãos, José nasceu em uma grande família. Era o irmão caçula de 11 irmãos e o filho primogênito de Raquel. E a Bíblia ela fala que Raquel é a mulher preferida de Jacó, que havia passado por grande parte de sua vida estéril, né? Então, você vê aqui que José, ele, no começo da história dele, ele é um milagre de Raquel, né? E José nasceu em meio à velhice de seus pais, como fruto de um milagre. Por esse motivo, seu pai o amava mais do que todos os outros irmãos. Será que era só por isso? Né? Preparando essa palavra, será que só por isso? Né? Mas a Bíblia fala que Jacó, ele amava mais José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Então, ali, eu imagino que Jacó já teve mais tempo, né, para estar cuidando de José, por ele já estar numa idade avançada. Mas nós vamos ver que não é só por isso. Porque José, ele se fez diferente dos outros filhos. José era obediente a seu pai. Tudo que o pai falava, José obedecia, né?
a Bíblia fala que ele trazia as más notícias dos erros dos irmãos, e por isso eles ficavam com raiva, né, dele também. Só que não é só isso. Se você for ler todo o capítulo 37, desde a história de José, né, você vai ver que não é só isso, tá? Vocês entenderam porque é difícil pregar recebendo, né? Então, nós vamos falar, no mínimo, 4 aprendizados de José, né? Ele é considerado um personagem emblemático na Bíblia. E nós vamos aprender, né? A gente fala muito do mal da inveja, ciúme, ódio. E lá no Gênesis 37:4, vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava, vou abrir aqui, acompanhar, fechou aqui. Mais do que todos eles odiaram e não podiam falar com ele pacificamente. É Gênesis 37:4. Então, aqueles irmãos movidos pelo ódio, invejas e ciúmes, os meios irmãos de José, eles conspiraram contra José. E eles o venderam como escravo. Além disso, para justificar a ausência de José para o pai, sujaram a sua túnica. Lembra que a Bíblia fala que Jacó ele construiu uma túnica de várias cores para José, né? E sujaram de sangue de animal e entregaram a Jacó para que ele pensasse que seu filho protegido havia sido devorado por um animal, né, selvagem. Irmãos, é muito sério isso. Isso é muito sério quando a gente está em um meio que tem pessoas com um coração igual ao dos irmãos de José. E tem, irmãos. Às vezes tem dentro da nossa casa, quando a família é muito grande, tem dentro do nosso trabalho, tem dentro da nossa igreja. Não é raro, muitas das vezes, a gente ligar um noticiário e ver uma notícia, né, parecida ou pior do que a do José. Muitas das vezes acontece dentro da nossa própria família. Você acha que José, ele sofreu só por mal, ou por esses mal, só por uma túnica? Não. José, ele sofreu por ele ser um homem íntegro e obediente. José, ele sofreu por ele ser obediente ao pai dele. Você acha que o pai dele amava só porque ele era o filho mais novo, por ele ter tido mais tempo de, talvez, de estar com José? Por ser o filho da velhice, por ser o filho da Raquel? Não, porque o Senhor já trabalhava José para ele ser separado desde criança. O sonho de José não foi à toa. O sonho de José, ele passou por todos os propósitos do processo para ser governador. E a gente não quer passar por nenhum processo. A gente não quer passar por um processo de uma liderança na igreja, a gente não quer passar pelo processo de uma liderança no trabalho, se levanta muito, trabalha muito, lugar de levante, né? Mas eu quero falar para você a importância da honestidade de José, né? José, ele passou por tudo isso. E piorou para ele quando ele contou o sonho dele. Aqueles irmãos, eles entenderam que José era separado. Aqueles irmãos, eles entenderam que José era diferente. Eles viam Jesus em José. E eles não eram, os irmãos de José não eram íntegros, eles não eram corretos. E ali piorou a situação de José. E tramaram tudo aquilo. Porém, o Senhor estava com José. Estendeu sobre ele a sua benignidade. E deu-lhe graças, olhos, em tudo que José passou. Deu-lhe graças quando ele foi jogado na cisterna, que apareceu, né, Potifar para comprar ele. E olha, Potifar entrega, né, a, a chave da sua casa para ele. A gente não quer, muitas das vezes, passar por uma pequena luta para merecer uma pequena chave. Ou uma grande chave, porque quanto maior a tua chave, maior a tua luta, para ver se tu merece aquela chave.
né? A importância da honestidade de José na prisão, quando Potifar colocou ele na prisão. Muitas vezes, irmãos, o inimigo vai tentar nos corromper, e ele vai tentar mais ainda quando a gente está em luta. Lembra que Jesus foi tentado quando ele fazia o jejum dele, no último dia do jejum dele. Ele foi lá e tentou o filho do Senhor. E José foi íntegro até no cárcere. Entendeu? E uma coisa bem bonita que eu estudei já sobre José, que José, o carcereiro entregou na mão de José todos os presos que estavam naquele cárcere. E ele ordenava tudo que se fazia ali. O carcereiro não teve nenhum cuidado com coisa que estava na mão de José, que era do carcereiro, e ele entregou para José. José tinha a chave do cárcere. Olha como o Senhor via no coração de José, que até, gente, é muito linda a história de José, que até a chave do cárcere foi entregada a José. Se fosse hoje, muitos pegariam a chave e fugiam. Olha a integridade de José, mesmo na luta, né? Porquanto o Senhor estava com ele em todas as situações. Quando ele foi vendido, quando ele foi jogado na cisterna, que ele foi vendido, quando ele estava no cárcere, porque ele foi um homem íntegro, ele foi um homem correto, ele era um homem honesto. E desde quando ele foi vendido, né, desde o tempo dele, né, de criança, você for ver a história de José, ele já era honesto, ele já era íntegro. E era por isso que o amor do pai dele era muito grande por ele. Porque o pai dele também foi um homem muito íntegro, muito honesto, né? E José foi um homem competente também. Ao ser tentado pela esposa de Potifar, ele se manteve forte e não cedeu aos desejos daquela mulher. Mesmo assim, José foi preso injustamente pela calúnia daquela mulher. Às vezes, pagaremos um alto preço, né, para manter a nossa integridade cristã no mundo cujo sistema é dominado pelo maligno. Mas Deus está conosco, assim como ele esteve com José. Só receber aqui. Assim como ele esteve com José. Ele está conosco. O Senhor, ele não te deixa só. Assim como ele mostrou o sonho para o José, ele tem sonhos para você. Assim como José viveu todos os processos para ele chegar a governador, né, da cisterna, do cárcere, ele foi, em tudo, ele foi tentado. O Senhor é conosco. Muitas das vezes a gente tem um sonho. Eu tenho um sonho de ser líder de célula. Eu tenho um sonho de ser levita na igreja. Eu tenho um sonho de ser obreiro na igreja. E quando eu sou, se levanta tantas coisas. E aí a gente esquece de José. Eu quero um trabalho numa empresa, uma multinacional, tal, tal. O Senhor dá. Aí lá se levantam as pessoas que já trabalham mais tempo naquela empresa. E a gente fica como, né, triste, cabisbaixo. José não ficou triste. Deve ter ficado porque ele era um homem, mas José não se rendeu. José continuou confiando no Senhor. José foi tentado de todas as formas, irmãos. Estudem a história de José, né? José, para chegar a governador, eu acho que eu não tinha chegado nem ao final do cárcere, como José chegou a governador e como ele foi preparado para ser governador. Então, as dificuldades, as lutas, né, que a gente passa, nós estamos sendo
lapidados, nós estamos sendo preparados para alguma coisa. E a história de José, até aqui que nós conversamos, isso mostra a importância de nos manter firmes na fé. Deus não esquece de nós, e é dele que vem a nossa recompensa. Enquanto formos trabalhadores dedicados, né, servos firmes na fé, quando nós servimos a Deus na nossa igreja, quando nós servimos a Deus na nossa casa, irmãos, porque começa na nossa casa. Quando nós somos esforçados, interessados e honestos, dando o melhor de nós naquilo que vamos fazer, ou que fazemos, usando nossos dons, talentos, né? Pedindo a sabedoria do Senhor para abençoar as outras pessoas também, tendemos a ter êxito em tudo que fizemos. Às vezes, a gente vê uma pessoa ao nosso lado que não sabe ler, que não sabe escrever, que às vezes você até se assusta quando ela abre a boca da sabedoria dela. Ela lhe ensina algo com tanto amor, com tanto carinho, que você se assusta. Mas, poxa, ela não sabe ler, não sabe escrever. Irmãos, Deus usa o que Ele quer. Deus faz do jeito que Ele quer. Mas nós vamos passar pela prova para ser governadores. Uma outra coisa que a gente precisa aprender com José é que o perdão, ele tem poder de restaurar nossas vidas. Eu vejo muito em nós uma pequenina coisa, sabe? Uma sementinha de tomate. A gente cria o tomate inteiro. A gente cria uma plantação de tomate dentro de nós. E aquela plantação de tomate estraga. E já foi feito um vendaval em nossa vida. Uma palavrinha que alguém falou que a gente não estava bem, não quis receber, não aceitou receber. Porque tudo em nossa vida, irmãos, depende do momento que a gente está com Deus. Se eu estou bem com Deus, vai se levantar o que tiver contra mim. Eu vou continuar bem. Eu vou continuar firme com Ele. Né? E olha, o perdão, ele tem o poder de restaurar, de curar, de sarar feridas. Não só na pessoa que você perdoa, mas em você também. Porque tudo começa pela minha atitude como pessoa. E olha só, lá no 45, 4, 5. E disse José a seus irmãos: Peço-vos que chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, sabe minha Bíblia que eu não gravei tudo de cabeça. Agora, pois não vos entristeçais, nem vos peses os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Tudo que você passou, já, todos nós temos uma história que já passamos de levante com alguém. Se coloque no lugar de José por tudo que ele passou agora, você perdoaria aqueles irmãos? Ainda daria tudo para eles, para alimentar eles? Não é só isso, irmãos. O que eles fizeram com o pai deles. Não é só isso. Eles passaram anos vivendo o sofrimento daquele pai. E nunca contaram para o pai. E olha o que Jesus faz. Olha o que Deus faz. Prepara a filho daquele homem governador que vai alimentá-lo. Né? E se José tivesse criado uma pedra no coração, falta daqui, eu não vou ajudar vocês porque vocês fizeram as piores coisas comigo. Eu não vou fazer nada por vocês. E ele fez, irmãos. Ele perdoa aqueles irmãos. Porque eu quero deixar para você aqui, nesse tópico, que a relação de José não era com os irmãos. Era com Deus.
E muitas das vezes, um irmão diz uma palavra, muitas das vezes uma pessoa fala alguma coisa que a gente não é, muitas das vezes, um olhar de uma pessoa, a gente se machuca e a gente endurece o coração. Olha o que José passou. E ele não endureceu o coração dele. E o último tópico que eu quero deixar para você hoje aqui, saber nosso propósito que importa. Não é os meus irmãos, eu, José, não é os meus irmãos que iam fazer me tirar do propósito do Senhor. Não é a mulher de Potifar que vai me tirar do propósito do Senhor. Não é um cárcere que vai me tirar do propósito do Senhor. Da minha relação com o Senhor. Né? Em Gênesis 45, 7, ele fala assim: pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida por um grande livramento. Gente, essa aqui é para fechar, porque dói o propósito, ele machuca, ele cria espinho na carne, e às vezes a gente quer chorar, quer gritar para o mundo. E qual é o nosso propósito hoje? Desde o início da história de José, podemos ver como ele tinha fé e sabia qual era a sua missão. Lembra do sonho de José? Servir a Deus e ao próximo. Nós não viemos para ser servidos, nós viemos para servir. O José é o maior exemplo que ele veio para servir. E o Senhor usou José de uma forma que isso manteve firme, mesmo nas provações. Ele passou por tantas desventuras, veio a se tornar o segundo homem mais importante do Egito. A história de José hoje, para nós, mostra que mesmo em situações adversas, devemos dar o nosso melhor. E quando sabemos o nosso propósito e quem está do nosso lado, não temos o que temer. Precisamos aprender a identificar as bênçãos que vêm, digamos, disfarçadas de provações. Porque somos nós, irmãos, que criamos de uma semente de tomate, uma plantação de tomateiros estragados. Porque nós temos um Deus poderoso. Amém? Deus abençoe vocês. Quem quiser falar, está aberta a palavra. Pastora Mônica, pastora Genesi, presbítero Ricardo, está todo mundo calado. Vocês estavam ouvindo? Estamos ligados. Bom dia. É porque é um assunto que incomoda, né? É um assunto que mexe com a gente. Toda vez que se fala em perdão, eu vejo tanta resistência no meio do povo de Deus, sabe? Eu fui visitar uma senhora antes de ontem e eu não a conhecia. E ela falando do irmão dela, que o irmão dela se afastou do Senhor e não tem forças para voltar e tinha parado de beber, voltou a beber e a mulher está pensando em largar. E toda vez que ele bebe, ele chora, 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 por causa de uma surra que a mãe dele deu quando ele tinha 5 anos. E ele já, né, numa idade boa, vamos dizer assim. E porque essa irmã dele era menor do que ele, não era filha do mesmo pai, e a mãe deixou ele cuidando, e a menina falou, bora brincar de cavalinho, aí botou a corda no pescoço da menina e saiu puxando a menina, e a menina toda feliz, e aí o vizinho viu e começou a gritar, dizendo que ele estava enforcando a irmã, e a mãe não quis saber, a mãe quase matou ele de tanto bater, a mãe já faleceu, ele já é um senhor, e ele tá com aquilo, e diz que só fala nisso quando bebe.
E eu falei, isso sabe o que que é? São os atormentadores, são os verdugos que estão, né, que Satanás está ali espetando ele, massacrando o subconsciente dele, que vem à tona quando ele bebe. E ele sofre com isso. Então, por quê? Porque ele não liberou perdão. A mãe, antes de morrer, pediu perdão para ele por causa dessa surra. E, sabe, enquanto ele não perdoar, ele não será perdoado por Deus. E ele precisa realmente, até falei que ia voltar lá na casa dela. Ela até mandou, eu achei muito, muito bom, porque ela mandou uma mensagem para a irmã que me levou lá. Eu orei por ela, aquela pedra na vesícula, e ungi a água, né? Consagrei água e dei para ela beber. E ela mandou uma mensagem para a irmã e falou assim: olha, enquanto aquela irmã estava falando, Deus me falou que ela é boa, o coração dela é do bem e ela é uma pessoa alegre. E aí ela falou assim: isso fez muito bem para mim. Então, quantas vezes nós também precisamos ser canal de alegria para os outros, de mostrar que você está bem. Olha, eu sou uma pessoa que eu fui perdoada, eu sou uma pessoa que eu perdoo. E isso vai transparecer no meu exterior. A alegria do Senhor, a força que vem de Deus, o perdão que me foi dado e o perdão que eu concedo, isso vai transparecer e vai fazer bem para as pessoas. Igual essa senhora, ela falou, me fez bem. Ela é do bem. E o coração dela é muito bom. E ela ainda falou assim, isso é muito raro hoje em dia e o coração dela é bom. Então, quando você entra numa casa, que você amarra o valente, daqui a pouco você começa a conversar e a sua conversa, as suas palavras vão levar vida para quem está ouvindo. Porque se você chega lá e vamos falar mal dos outros, e vamos falar mal do Bolsonaro, e vamos falar mal do Lula, gente, eu vou sair dali pior do que eu entrei e vou deixar as pessoas pior do que eu encontrei. E nós, como servos de Deus, temos que levar vida, palavra de esperança, e é aquela coisa, quando eu saio do ambiente, as pessoas têm que estar melhor. Toda vez que eu passo na rua, que tem os garis, o pessoal de rua varrendo, limpando, eu passo e dou bom dia. Tem uns que olham assustado. Eles não esperam que uma pessoa os enxergue. Sabe, o senhor fica sentado na calçada ali com a cara de desalentado. Bom dia, senhor. Bom dia. Olha assim, parece, só falta dizer, agora meu dia vai ser bom. Porque tem gente que fala, bom só se for para você, né? E para mim é bom mesmo. Eu acordei, a misericórdia do Senhor se renovou, bondade e misericórdia estão me seguindo. E é isso que a gente tem que levar à vida, palavra de perdão, sabe? Para de se preocupar com tanta coisa pequena, tanta picuinha, tanta... Meu Deus, o tempo está tão rápido, Satanás está trabalhando tão rápido, e a gente tem que correr contra o tempo. E temos que estar à frente dele. E se o meu comportamento, as minhas palavras, as minhas atitudes vão trazer vida e esperança para outros, que assim seja. Que eu me conserte todos os dias, que eu me liberte todos os dias. Eu sou livre, livre em Deus, e eu tenho que tomar posse dessa liberdade que o Senhor me deu. E outra coisa, a gente tem que usar também a nossa liberdade de poder pregar o evangelho enquanto nós podemos, de falar do amor de Deus, de ser luz, de parar numa esquina e poder gritar aos quatro ventos que Deus é bom, que Deus é amor, que Ele salva e liberta. Né? Então é isso, queridos. Muito obrigada pela oportunidade. Amém, pastora Mônica. Pastora Genesi está na área. Bom dia, graça e paz. Muito boa palavra. E é realmente isso aí. Uma palavra que a pastora falou foi sobre o espinho na carne, né? O José teve o espinho na carne, né, dos irmãos, né? E aconteceu o que aconteceu, mas ele foi até o final, porque a gente sabe, como a pastora falou, o segredo ali foi a comunhão com Deus. O relacionamento que ele tinha com Deus fez ele perdoar, fez ele agir como ele agiu, e a história ficou, e é um exemplo para nós hoje. O apóstolo Paulo, ele também tinha um espinho na carne, ele ora 3 vezes, e o Senhor diz para ele, a minha graça te basta. Então, trouxe para mim hoje muito forte essa palavra. Todos nós temos algo que nos incomoda.
todos nós, às vezes é na família, às vezes é um componente da família que sempre pisa no nosso calo, ou às vezes é o emprego, às vezes é N coisas. Mas o segredo é: a minha graça te basta. Se tu tem comunhão com Deus, se tu tem um relacionamento com Deus diário, se tu busca alimento de Deus, tu alimenta mais o espírito do que esse espinho na carne, vai vencer quem tu alimenta. Aí eu lembrei de uma ilustração que uma vez ouvi uma mensagem, o pastor disse que havia um senhor que tinha 2 cachorros e eles brigavam muito. E o que ele alimentava mais ganhava. E o que ele alimentava menos sempre perdia. E aí ele colocava essa ilustração na nossa vida espiritual. O que vai vencer, se tu vai vencer espiritualmente, se tu alimenta mais o espírito. Né? E se tu alimenta mais, digamos, aquelas coisas que te incomodam, tu pensa mais naquilo e tudo, vai vencer aquilo. E aí é como a irmã que falou, que me antecedeu, né? Tu vai dizer um bom dia com alegria, tu vai exalar aquele bom perfume de Cristo, porque tu tá alimentada espiritualmente, porque aquilo que é melhor, aquilo que é bom, aquilo vai fluir. Eu acho muito interessante, pastora Amália, que as coisas de Deus é assim: derramarei o meu Espírito Santo, derramarei sobre vós bênçãos sem medidas. Esse derramar de Deus é para quê? É para nós transbordar. E nós transbordando, nós vamos ter o que dividir. Amém? Amém. José transbordou, né, desde criança. Ele foi Verdade. perseguido porque ele era transbordando da graça do Senhor, senão ele não tinha suportado tudo, mas ele se posicionou, né, pastora Genesi? Verdade. Posicionou Verdade. como filho, né, como servo. Uma palavra. Glória a Deus, uma Amém. palavra maravilhosa. Amém, pastora. Glória a Paz, Deus. Senhor. Paz do Senhor. Eu estava aqui ouvindo. Às vezes a gente só quer ficar ouvindo, né? Mas é bom demais. Enquanto ela estava falando aqui, né? Depois a Mônica também aí falou. Deus colocou no meu coração só um versículo e contar um pedacinho de uma coisa também, igual a Mônica estava falando. Provérbios 24, verso 28. Diz assim, ó: não sejais testemunha sem causa contra o teu próximo, nem uses os teus lábios para enganá-los. Amém? Eu quero dizer uma causa que aconteceu, que está acontecendo comigo também, é o perdão de um rapaz para o pai. E o pai dele faleceu, a mãe também. O que acontece quando o pai dele faleceu? Até hoje, vai fazer uns 3 anos, ele não para de falar no pai, parece que ele precisava falar perdão pro pai, Amália. E acho que ele não conseguiu, não deu tempo. E quando ele está lá no casamento dele com a esposa dele hoje, tudo que ele vai falar para ela, ele fala do pai. E aí ela estava conversando comigo, e aí eu senti de Deus falar para ela: o Paulo esqueceu de alguma coisa para falar para o pai dele. Ele pediu um perdão que seja, porque isso incomoda a alma daquele menino. E ele não consegue firmar em nada, 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 nada na igreja. Ele vai na igreja um dia, depois falta 2, vai um dia, falta 3. Ele está quase mais fora da igreja do que dentro. E ele quer louvar a Deus, ele quer subir no altar, ele quer, mas ele não pode fazer isso enquanto ele não se entregar mesmo verdadeiramente. Então, às vezes eu aconselho ele me escuta muito. Só que eu tenho assim, eu estou orando para Deus para mim ter uma intimidade com ele, para me chegar com a palavra de Deus. E falar para ele: Paulo, você tem algo assim, assim, mas eu estou pedindo para Deus mostrar para mim a direção, porque aqui diz, ó: não sejas testemunhas contra o teu próximo. Então, eu tenho que chegar lá com ele com palavras preparadas por Deus. E aqui diz: não use os teus lábios para enganar. É que eu falo para você, pastora Mara, o Ricardo não tem nada para dar para ele, mas o Espírito Santo de Deus tem uma direção
entregar e libertar essa pressão, essa opressão. Isso aí para mim é opressão na vida dele, que impede ele de adorar, de dar liberdade para o Espírito Santo. Então, nessa manhã, vamos continuar assim como José. Não é com os irmãos, é com Deus. O Paulo tem que entender que não é com o pai dele, é com Deus que ele tem que ter compromisso. Amém? Fica com essa palavra. Amém. Nós precisamos ser condutores de curar o Paulo, viu, presbítero? Eu tenho uma amiga Amém. que o irmão dela foi levar ela no hospital. Sim. E ele sofreu um acidente e ele veio falecer. Ela estava passando ruim e ela se sentiu culpada por muitos anos. Meu Deus. E sempre que a gente estava em reunião, alguma coisa, ela fez faculdade comigo, ela se sentia mal. Quando foi mês passado, ela conversando comigo no telefone, eu liguei para ela. Ela está em outra cidade, né? Sim. E eu levei a palavra para ela. Eu não esperei. Levei e disse para ela, agora grita tudo que está dentro de ti aí, põe para fora, grita os nomes, grita tuas dores. E ela gritava, pôs tudo para fora. E hoje ela está tranquila. Glória a Deus. E é preso, as coisas, elas ficam presas dentro da gente, aquilo vai remoendo, aquilo vai aumentando. E muitas das vezes a pessoa quer gritar para o mundo, então deixa ela gritar, a pessoa grita, vai lá, grita, põe tudo para fora, põe tudo tua energia nisso e põe para fora. A pessoa vai, tem aquele momento, e eu ainda falei, se ele estivesse na sua frente agora, o que era que tu faria? Você faria, pedir perdão para ele, de tudo, te abraçar ele, então faz isso, fecha os teus olhos, faz isso, ele tá aí na tua frente. Verdade. Não tá. É. Aí, quando ela terminou, eu falei para ela, não era ele que estava aí na tua frente, quem estava aí na tua frente era Jesus. E ele Glória a te curou Deus. disso. Amém. Porque ficar preso, né? Mais alguém quer Sim. falar? É. Amanhã nós vamos ter um momento que a pastora... Pode falar, Gleice, desculpa. Bom dia, gente, a paz do Senhor. A paz. Pastora, essa palavra abençoada mesmo, direto do trono para os nossos corações, porque fala de uma área muito difícil, que é a área do perdão. E eu ouvindo aqui, vendo a senhora estar ministrando, e é muito lindo quando a história de José vai falar a respeito dos irmãos, porque quando se trata de irmão, se trata de intimidade, se trata de proximidade. E normalmente quando vem daqueles que são próximos, dói mais, machuca mais. E daí o Senhor mostra dentro da família, porque Ele quer um perdão de todos nós, Ele quer trabalhar no íntimo, quando se trata de família. Ele quer trabalhar no íntimo, então serve para nós como uma lição. O que eu mais retenho disso tudo é a situação que estamos com Deus. Isso muda toda a história. Que a gente venha a cada dia se apegar mesmo no Senhor e dizer, Pai, independente do que o mundo caia ao meu redor, eu quero estar firme, porque eu sei que firme com o Senhor, a situação é mudada, é transformada. O perdão vem e o Senhor ali, o propósito de Deus, era só levantar Ele no meio de tudo aquilo para servir de bênção, de canal de bênção lá na frente. Não só para os seus irmãos, mas para toda uma nação, para todo um povo. Né? Então, que você, quando Deus entregar algo nas tuas mãos, não olha para os que se levantam, não olha para as dificuldades, somente olha para o propósito e se firma em Deus. Amém? Agradeço a oportunidade. Amém, é isso. A nossa relação, ela não é com o homem. Quando a gente entende isso, que a nossa relação, ela é com Ele, e Ele põe tudo no lugar, Ele nos conserva um coração melhor a cada dia, a gente é uma pessoa melhor a cada dia. A gente pede assim, Senhor, eu quero ser a tua semelhança, mas a gente não perdoa. O irmão fala uma coisinha, a gente já fica aborrecido, magoado. Ontem eu estava falando a respeito de que a gente tem mania de escolher pessoas da forma que a gente quer, do nosso jeito. A gente idolatra as pessoas e as pessoas... Aí acontece uma diversidadezinha daquilo que a gente não esperava, a gente odeia aquela pessoa. A gente não pode esquecer que Jesus, ele escolheu os piores para 12. Os 12 dele eram os piores. Aos nossos olhos humanos, mas ele conheceu o coração daqueles homens, ele sabia que ele podia transformar aqueles homens. A gente não pode brincar de criança birrenta, né? Qualquer coisinha, eu me afasto da igreja, qualquer coisinha, eu fico com raiva do irmão, isso, eu dou brecha para o inimigo,
me usar. E ele vai usando com o irmão hoje, com outro irmão amanhã, com outro irmão amanhã, quando a gente vê, não tem mais irmão nenhum ao nosso redor. Porque ele pegou a brecha. Ele já sabe onde trabalhar. E brecha, irmãos, precisa ser fechada, senão a gente não vai para frente, como espiritualmente. A gente não vai, ele vai ficar tentando aquilo todo o tempo, entendeu? Por isso a gente não pode viver o passado, a gente tem que perdoar e seguir sempre com ele. Ele é o nosso dono, ele é o dono de tudo e de todos, né? Mais alguém quer falar? Nananina, não? Então vamos encerrar. Ah, sim, amanhã é o momento de cura, né? Amanhã a pastora Mônica vai trazer a palavra e ela vai fazer o momento de oração com cura do copo da água, né? O momento do copo da água. Hoje eu estou falando ao contrário, irmãos, desculpa o barulho, eu passei a noite com diarreia. Mal mesmo, vômito, diarreia, mas Deus, ele nos sustenta. Vamos lá. Quem quer fazer a oração hoje? Ontem foi a pastora Mônica, hoje eu vou chamar a pastora Genesi para fazer a oração final. Ore pela vida do irmão Reinaldo, do irmão Marcos, que é o... Por favor. Teve alguém? Amém. Vamos orar. Lá então. no grupo, eu não anotei aqui. Reinaldo? Reinaldo, Marcos, e tem eu não anotei o nome lá do grupo, uma senhora que vai estar doente, deixa eu só ver aqui, pastora. Anaí, tem a Anaí, que era né, eu não sei se o Heitor já está bem. O Heitor tem que continuar orando pelo Heitor. A cura do Heitor é aquela cura que nós estamos sendo preparados para o grande milagre do Heitor. Amém. Ela é gradativa, amém? E o irmão Jonas? Irmão Jonas, eu não tive mais notícia dele, eu vou até perguntar pelo irmão Jonas, tá? Então, é Anaí, né? Anaí, irmão Reinaldo, o Marcos é esposo da pastora Samira. Esses dois, o Reinaldo e Marcos, é câncer. E, no momento, acho que é só aqui, né? Eu quero que ore também pelo Theo. O Theo é o meu netinho. O meu netinho, ele tem que colocar um dreno no ouvido, tá com os 2 tímpanos, ele tem que fazer reconstituição do tímpano. E ontem eu falei com a minha filha, eu disse, vamos orar, porque eu sempre dou meu testemunho que eu fui curada no dia do meu batismo, eu fui curada dos 2 ouvidos infeccionados. E Deus colocou no meu coração que Deus vai fazer um milagre no Theo, assim como ele me curou, ele vai curar o meu netinho, em nome de Jesus. Então, quero que os irmãos orem também por ele, né? Ele tem apenas 6 anos e está passando por essa dificuldade, mas Deus é o Deus de milagre. Cremos nisso. Amém? Amém, pastora. Vamos orar então. Grande Deus, soberano Pai celestial, é na tua presença que nós chegamos, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, que morreu, entregou a sua vida para nos salvar. E sabemos que o Senhor também tem poder para curar, poder para libertar. E nós oramos com fé em Ti, Senhor. Nossa fé está firmada em Ti. E a fé que temos vem do Senhor. Pois o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque todas as coisas cooperam para o bem. E a tua palavra diz que a oração da fé pode muito em seus efeitos. Nós oramos pelo Reinaldo, nós oramos pelo Marcos, Pai. Ó Deus, com o mesmo problema, mas para Ti, Senhor, é o momento do Senhor manifestar a sua glória curando, e nós oramos para que o Teu nome seja exaltado e glorificado através dessas vidas. Liberta, Pai, cura pelo Teu poder, que seja feita, Pai, a Tua vontade, e se é a Tua vontade curar, para que o Teu nome seja glorificado, o Senhor pode fazer isso. Nós cremos em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Nós oramos pela Nair, Pai.
Ó Deus, estende tuas mãos de poder, dá tua graça, dá tua cura, a tua libertação, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Oramos pelo Theo, Senhor. Jesus, repreende essa infecção, repreende, Pai amado, em nome de Jesus, que ele tenha, Senhor, seus tímpanos, seus ouvidos restaurado completamente, assim como o Senhor curou a minha vida, Senhor. Eu sou uma testemunha viva do poder do Senhor de cura, e o Senhor pode curar, pode libertar em nome de Jesus. Nós cremos em Ti, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, se há mais pessoas no grupo com problema de enfermidade, Senhor, a Tua palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Em nome de Jesus nós oramos crendo no Teu poder, crendo na Tua mão estendida, Pai. Toca com teu poder, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. 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 Paz. A paz, vamos em paz, né? Que o Senhor nos acompanhe hoje, amanhã e